E aí, por que eu estou falando tanto, né, de polimorfo? Né? Basicamente, porque formas polimórficas elas vão apresentar solubilidades, biodisponibilidades distintas. Então, por isso que é tão importante a gente estudar formas polimórficas. Elas são tão interessantes, né? Podem ser tão variadas essas biodisponibilidades que elas podem dar, por exemplo, ao direito de patenteabilidade. Então, quando você tem uma nova forma polimórfica, se ela atende a certos requisitos, que a gente chama, são 3 requisitos para patente, né? Para obter o direito de comercialização de uma forma polimórfica através de uma patente, ela tem que atender a 3 requisitos. Que 3 requisitos são esses? Ele necessariamente tem que ter atividade inventiva, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quando eu falo de novidade, ele tem que ser distinto do estado da técnica, ou seja, se você obteve uma estrutura sólida e foi fazer pesquisa nos bancos de dados, nas patentes e não observou nenhum polimorfo igual ao que você obteve, então isso dá direito à novidade. Atividade inventiva. Quando a gente fala de polimorfo, a atividade inventiva relaciona-se à obtenção dessa forma polimórfica, que não pode ser óbvia para um técnico do assunto. O que a gente chama de não óbvia para um técnico do assunto? Por exemplo, um técnico do assunto, ele não pode obter uma forma polimórfica, né, que não de forma que seja somente solubilizar o insumo farmacêutico ativo num solvente, deixar evaporar e obter uma forma cristalina. Isso não caracteriza a atividade inventiva do ponto de vista de propriedade intelectual. Do ponto de vista de propriedade intelectual, para caracterizar uma atividade inventiva, necessariamente tem que ter uma metodologia de cristalização que vai possibilitar obter uma forma que não é obtida de forma fácil, ou seja, não é obtido ao acaso. Por exemplo, nos testes de cristalização, né, nos testes de solubilidade, a gente vai pegar o IFA, adicionar um solvente, ver se ele solubilizou e depois, muitas das vezes, a gente vai deixar aquele material ali com o solvente evaporando. Isso levaria à formação de um sólido cristalino, que pode ser um polimorfo, mas isso não tem atividade inventiva, porque isso é muito óbvio para um técnico do assunto. Então, por exemplo, se você quer patentear um polimorfo, ele tem que ser obtido por uma técnica de cristalização mais sofisticada, ou seja, uma rampa de temperatura em que você aquece a uma temperatura X e tem que fazer o controle bem controlado, né? Tem que fazer um controle bem fino dessa diminuição da temperatura para garantir que esse polimorfo seja obtido. Então, isso seria a atividade inventiva. E, por fim, a aplicação industrial, ou seja, essa nova forma polimórfica, ela tem que ter uma aplicação. Por exemplo, ela tem que mostrar que ela é mais ativa, tem que mostrar que ela é mais solúvel, tem que ter algum diferencial com relação ao que já está descrito no estado da técnica. Então, essas 3 condições sendo atendidas, você tem direito a patentear uma nova forma polimórfica.